Olá, tudo bem? Estamos aqui nessa caminhada da série O Lugar Secreto. Deus abençoe a vida de vocês. Entenda uma coisa: se você está assistindo esse vídeo, você foi atraído pela pessoa do Espírito Santo. Você pode até falar, mas Roberto, eu estou assistindo porque você me mandou, eu gosto de você, mas querido, entenda, primeiramente quem trabalhou na sua vida para que você aceitasse meu convite foi o Espírito Santo de Deus. O Roberto não tem nenhuma obra. Até minhas pregações aqui não tem nenhuma obra. Meu estudo não tem nenhuma obra se não tiver o Espírito Santo. Por isso eu quero orar contigo para que você continue nesse processo de caminhada, onde o Espírito Santo está te levando para conhecer mais e mais da pessoa de Jesus. Oremos. Querido amado Jesus, obrigado mais uma vez por estarmos na tua presença. E eu peço a tua unção através do Espírito Santo. Hoje o assunto vai nos revelar o teu projeto, o refúgio, aquilo que o Senhor pretende para nós no lugar secreto. Abençoe cada coração que se aproximou mais de ti e cada vez mais está sendo tocado para a tua palavra. Não são minhas, Senhor, é tua. Por isso eu peço, cale esse homem que o Espírito Santo de Deus fale agora. Querido, hoje o assunto é um pouquinho longo, extenso. Eu peço que no final você pegue, eu vou deixar na descrição do vídeo duas coisas. Um vídeo do pastor Rodrigo Silva, e doutor em arqueologia, falando sobre o Apocalipse, e o outro vai ser um contato. Você pode ir lá buscar o estudo do Apocalipse nesse contato. Se é da TV Novo Tempo. Então eu vou deixar para que você também aprofunde. É isso que eu estou falando aqui. Não vai dar para que eu aprofunde todo o assunto sobre o que está acontecendo agora, sobre a questão do santuário celestial, mas você pode buscar esse assunto. Eu devo até fazer uma outra série, pedindo a orientação do Espírito Santo sobre isso, mas que você busque, corra atrás, tá bom? Deus abençoe a tua vida sobre esse ponto também, porque você já começou até aqui, então vá sempre buscando, se aprofundando na palavra de Deus. Tem uma história que eu quis colocar aqui nesse assunto, que foi a história da cidade de Franca, no distrito de Alberta, no Canadá. Eles moravam numa montanha chamada Montanha da Tartaruga, Torter Mountain. Não sei se saiu bem meu inglês, era o nome que se tinha dessa montanha. Eles moravam ali, eram uma vila de mineradores. Dali eles tiravam o sustento deles e ao mesmo tempo moravam e tinham uma vida comum. Há muitos anos, possivelmente séculos, essa vila tinha se instalado. Não séculos, mas um século ela tinha de existência. Mas, num determinado momento, numa manhã de sábado, madrugada de sábado, 4h10 da manhã, aquela vila toda sumiu. Sumiu pela avalanche da montanha. E não porque não tinham sido avisados. Os índios que moravam ali ao redor não queriam nunca morar nessa montanha, porque diz que a montanha se mexia. E eles não levaram em conta as advertências daqueles índios. E os índios falavam que eles não tinham que ficar lá. Mas anos se foram se passando, anos e anos, como eu falei, ela já tinha 100 anos de existência, essa vila, e nunca havia acontecido nada. Até que naquela noite, no sábado, foi no 1913, aconteceu esse acidente, aonde morreu 70 aldeões, o pessoal que morava naquela vila. Restou pouquíssimas pessoas e foram todos soterrados, não tiveram nem como fugir ou sair. Foi uma última noite para aquela vila. Na Bíblia, nós temos várias últimas noites. Jesus nos fala lá em Mateus 24, quando ele fala do momento da humanidade em que estamos vivendo, que é o tempo do fim. Jesus ele vai falar lá em Mateus 24, 37 e 29. Mateus 24, 37 e 29. Veja o que diz a palavra de Deus. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. As pessoas estavam fazendo coisas cotidianas, comer, beber, viviam, tinham uma vida comum.
Mas até o momento que Noé entrou, e eles não se perceberam, diz o versículo 39, e até que veio o dilúvio e levou todos, assim que será também na vida do Filho do Homem. Até que veio o dilúvio e todos foram levados, assim também será na vinda do Filho do Homem. Levados não por um arrebatamento, mas levados por uma enxurrada de situações, como foi no dilúvio. Foram levados pela enxurrada de água, mas levados por nossos dias, por atrações do nosso cotidiano, pela vida cotidiana. Eles adormeceram lá no dilúvio, e nós estamos adormecendo e seremos levados, se deixarmos, por essas enxurradas de situações cotidianas. Sabe, queridos, haverá uma última noite para a terra também. E ela se aproxima sorrateiramente. Eu não sei quando será, mas eu digo para vocês que os sinais, quando Jesus fala aqui em Mateus 24, ele fala que isso vai acontecer de novo. Porque os sinais lá aconteceram também. Se você prestar atenção, houve 2 sinais que aconteceram e as pessoas não se perceberam. O primeiro sinal foi a morte de Matusalém. Matusalém, a palavra Matusalém significava a morte dele trará. A morte daquele homem, que era o homem que viveu mais na face da terra, inclusive, quem nunca leu a Bíblia conhece a história de Matusalém, né? O homem mais velho da face da terra. E quando ele morreu, o nome dele diria, a sua morte trará. Apontava para a vinda do dilúvio. E o outro acontecimento foi a entrada dos animais de pares em pares na arca. Aquilo foram 2 sinais potentes, mas as pessoas não se aperceberam. Hoje, o Senhor Deus colocou vários sinais. Depois você assiste o vídeo do Dr. Rodrigo, vai falar da questão das trombetas. Deus está tocando trombetas ao longo da história, nos dando sinais. E Jesus fala lá em Mateus, vamos voltar agora aqui, que ele cita outra situação, desculpe. Nós vamos pegar aqui, primeiramente, Lucas 17. Lucas 17, capítulo 27 e 30. Lucas 17, versículo 17, 27 e 30. Capítulo 17 de Lucas, versículo 27 e 30. Como comiam e bebiam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Esse nós vimos lá no Mateus 24. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e destruiu a todos. A última noite de misericórdia para a cidade de Sodoma foi quando Ló saiu da sua casa para chamar os seus amigos. Os anjos entraram na casa de Ló e deram a notícia: olha, nós vamos destruir essa cidade. Traga todas as pessoas que você tiver com você, amigos, vizinhos, parentes. E Ló saiu desesperadamente naquela noite falando com cada um dos seus familiares. Aqueles homens trataram Ló como louco, como um velho esclerosado. E aí a misericórdia de Deus se encerrou naquela madrugada para todos. Queridos, o conceito do fechamento da porta da graça é exatamente este. Não sabemos o momento exato que ela se fecha, que termina o período de súplica de Jesus no coração do ser humano. Pode ser que esse momento seja para uma vida que hoje descansou em Deus. Mas o conceito há também que as coisas acontecem sem que as pessoas percebam. Você vejam que Noé entrou na arca e desceu uma luz poderosa, que era a mão de Deus, e fechou a porta da arca. Aqueles homens não perceberam que ali tinha sido fechada a porta de misericórdia de Deus na vida deles. A mesma coisa foi no de Ló. Eles continuaram fazendo a mesma coisa, como no tempo de dilúvio, na vida de Ló também, em Sodoma. Ló suplicou a todos os amigos, e olha que Ló era conhecido, porque Ló fazia parte das pessoas que se assentavam na porta da cidade. Todos que assentavam na porta da cidade eram homens de sabedoria e julgavam as coisas. Assim era no tempo passado. Então Ló fazia parte da sociedade conhecido. Tanto que quando os homens vão invadir a casa de Ló para tentar pegar os anjos, os homens falam exatamente isso. Você é estrangeiro, veio aqui julgar as coisas sobre nós? Ele era tipo um juiz, um conhecido. E Ló, ao sair da cidade, fecha o tempo de graça para aquela população de Sodoma e Gomorra.
É isso que eu quero trazer para vocês hoje, o estudo do fim do tempo da graça. E eu quero que vocês vejam o que diz lá em Ezequiel, um outro momento em que se fechou a porta da graça também. Ezequiel 9, 3, versículo 3 ao 4. Ezequiel 9, versículo 3 ao 4. A glória do Senhor, Deus de Israel, se levantou do querubim sobre a qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo um escriba de cinto na cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marque o sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Queridos, aqui mostra como foi a última noite da destruição de Jerusalém antes da entrada do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Houve ali um selamento. Deus foi e selou cada um do seu povo. Isso não é comum na palavra de Deus, pelo contrário. Em Êxodo 10, isso aconteceu também. Quando Deus mandou que na porta da casa fosse colocado o quê? O sangue do cordeiro, que simbolizava também o selamento do povo de Deus. Inclusive, alguns egípcios, ali em Êxodo conta, que procuraram abrigo naquele momento, quando o anjo da morte ia passar, eles viram e escutaram a história e aceitaram e se abrigaram. Foram eles que saíram, a mistura de povos, saíram com o povo de Deus lá daquele período do Êxodo. A mesma coisa, Deus está falando agora de novo aqui. Houve um selamento. E o interessante, se você pegar o texto, Deus fala assim: comece pelo meu templo. O selamento de Deus começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus, os conhecedores da verdade, aqueles que entram em contato com a verdade. Isso é muito importante. Você, meu amigo, minha amiga, amigos da minha igreja, por favor, preste atenção nisso. O selamento começa por aqueles que estão cuidando da casa de Deus, por aqueles que têm contato com a palavra de Deus. E isso vai decorrendo, meus amigos e irmãos em Cristo, evangélicos, protestantes. Todos nós seremos selados antes daqueles que não conhecem a palavra de Deus como nós conhecemos. Porque haverá pessoas lá fora que não estão frequentando a igreja, mas que também serão seladas. Porque como o centurião, seremos o centurião que Pedro foi visitar depois para que o Espírito Santo baixasse, fosse sobre aqueles amigos e o centurião, fosse até a vida deles, enchesse eles mais ainda do Espírito Santo. Queridos, a mesma coisa vai acontecer com muitos que estão vendo o vídeo, talvez não vão frequentar uma igreja, mas vão aceitar essa mensagem. A mensagem está refugiados na pessoa de Deus perante as calamidades que se aproximam. Deus está dando a última noite para a terra. E eu quero dizer para vocês que isso está lá claramente em Apocalipse 7, 2, 3. Agora, como no nosso tempo, Jesus está se referindo ao final da sua graça. Vamos lá? Apocalipse 7, 2 e 3. Apocalipse 7, 2 e 3. Vi um outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou em alta voz, bem dizendo aos quatro cantos que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que as marcas do selo da testa do servo de Deus, nosso Deus, estejam neles. Todos aqueles que são tementes ao Senhor Deus. Se lembra que nós lemos lá no Salmo, na nossa outra série, no Salmo 25:14, tem a aliança de Deus. Aqui também os servos de Deus, temente a Deus, terão a sua marca nas suas testas. Haverá um sinal sobre aqueles que compreenderam que o tempo de graça está terminando. Sobre aqueles que começaram a suplicar pelo sangue do Cordeiro em suas vidas. E aí é bem claro aqui o texto que diz: não danifiqueis. Por enquanto estamos vivendo o período de não danificar, mas estamos vivendo o princípio das dores. Jesus fala lá em Mateus 24, no início, todas essas coisas, terremotos, guerras, são princípios das dores. E por que Jesus fala isso lá em Mateus 24? Vamos lá, Mateus 24? Eu quero que você veja Mateus 24. Olha, o versículo 7.
e o versículo até o 8. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Jesus nos advertiu que haveria um princípio aonde essas coisas iam indo progressivamente. Se vocês verem o documentário, o podcast do Dr. Rodrigo, ele vai explicar essa questão do princípio das dores, que é exatamente a questão de dores, que o grego aqui fala das dores de mulher que está para dar à luz. Então, isso são as dores. Não tem a ver com o sofrimento que vai se passar nessa tribulação, mas sim com os princípios de dores de uma mulher para dar luz. Então, terremotos, guerras e mudanças climáticas vêm acontecendo ao longo da história. Mas quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, isso vai se intensificar como dores de parto. Não é isso que nós estamos vendo no nosso tempo? E cada vez mais vai se intensificar, quanto mais se aproximar a vinda de Cristo. Não estamos querendo marcar datas, mas queremos deixar claro que isso são sinais, como aconteceu de Noé, como aconteceu o sinal antes do selamento do povo, da destruição de Jerusalém, também houve sinais. Deus mandou seus profetas para que falasse com eles, dando sinais que era necessário que o povo se entregasse para o rei de Babilônia, Nabucodonosor, e eles não aceitaram. Houve sinais para os egípcios da grandiosidade de Deus. As 9 pragas antes foram misericórdias. Por incrível que pareça, foram misericórdias, foram gotas daquilo que o Senhor faz. Antes de vir a grande derradeira praga, que era a morte dos primogênitos. Então Deus manda sinais. E aí Jesus fala que esse momento que nós estamos vivendo é um tempo de princípios das dores. Mas Daniel 1, vamos lá em capítulo 12, Daniel capítulo 12, primeiro versículo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que existiu nações até aquele dia. É um tempo como nunca houve, um tempo de angústia. Está também se levantando e se aproximando. Primeiro os princípios das dores, e depois nós teremos o tempo de angústia. Eu sei que para muitos é difícil entender que estamos prestes a passar por esse período, porque alguns não aceitam que a igreja vai passar. Mas se você for ver lá em Apocalipse 14, quando fala dos 144 mil, Apocalipse 7 também fala do selamento dos 144 mil, há uma pergunta que é feita aos anciões, por próprio João, de onde veio esse com vestes brancas? Eles vieram do tempo de tribulação. Eles foram vestidos por vestes brancas e ungidos e colocados selo na testa do Espírito Santo de Deus. Aquele selamento que eu falei para vocês na outra série. Então estamos caminhando para isso, queridos. E eu quero que vocês prestem atenção. O juízo reivindicativo, ele acontecia também no passado, lá no santuário. Levítico 23, 27 diz assim: E nos 10 dias desse mês sétimo será um dia de expiação. Tereis santa convocação, afligirei vossas almas e oferecereis uma oferta queimada ao Senhor. Como era esse dia? Era o dia em que haveria o perdão total. Era um dia do perdão total. E era uma santa convocação. No decorrer da história judaica, esses dias foram sendo propagados cada vez mais e havia também um ano jubileu que Deus instituiu, que era o dia em que você libertava, e caía o ano jubileu com o dia do perdão. Então você não só perdoava os pecados, mas perdoava as dívidas, perdoava os escravos, perdoava, havia um perdão e liberdade para todos. E acontecia muito desse ano jubileu cair, com o dia do perdão. Hoje em dia, até hoje, o judeu comemora esse dia, que é o dia do Yom Kippur. E era um dia solene. Eles tinham que se lavar, vestir roupas limpas, estar em contrição na porta da sua tenda. Se lembra onde eles ficavam? Esperando a glória de Deus, porque o sacerdote estaria lá dentro, intercedendo por eles. Se esse sacerdote morresse, como seria o perdão para aquele povo? Ficariam sem perdão. Então era um momento muito solene. Por isso que, ao decorrer a série, eu falei do momento em que Jesus está fazendo a intercessão.
porque é o momento do juízo. E se você for ver a descrição lá de Apocalipse, com o Dr. Rodrigo, você vai ver que o momento do juízo ele teve uns sinais para esse momento. Ele aconteceu num tempo, o início do juízo, onde Jesus coloca a sua intercessão incessantemente pelo pecador, pela aquela pessoa que vai clamar e vai pedir arrependimento pela sua vida, mudança e restauração na sua vida no caráter de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que o meu ponto que eu chego com você aqui é importante, para que você entenda que o que vai nos valer nesse tempo que está se levantando, do aumento dos partos de dores, né, o gemido da natureza. Paulo fala isso lá em Romanos 22, 23, que a natureza está gemendo, se contorcendo pelo tempo que nós estamos vivendo. Ela se contorce, geme. Olha que Paulo falou isso na época dele. Imagina a nossa época. Estar no lugar secreto será a nossa segurança. Estar no lugar secreto nos levará à aliança com Deus. E eu quero deixar para vocês o que lá em Apocalipse 7,14 nos fala. Apocalipse 7,14. Olha só a pergunta que eu falei para vocês. O versículo 13. E vamos para o 14. Apocalipse 7, 13, 14. Quem são estes? De onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. E ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Esta é a promessa do Apocalipse. Primeira coisa, meu amigo, você que está me ouvindo, se você acredita que a igreja será arrebatada, eu respeito a sua crença. Eu também creio que a igreja será arrebatada, mas eu creio que ela será arrebatada pós-tribulação. Nós iremos passar na tribulação para alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Esta é a resposta que o anjo dá ao João. Nós seremos colocados a veste em nossa vida através da tribulação, porque nós seremos levados a clamar mais, a buscar mais a presença de Deus, o lugar secreto. E vamos viver nesse lugar secreto pela fé. E vamos ser lavados pelo sangue de Cristo. Cada dia. Vamos passar momentos. E interessante, eu falei isso, lá no capítulo 21, fala da descida de Jerusalém e fala do que Deus tem prometido para nós, que seria o tabernáculo de Deus em meio do seu povo. E Deus habitará com eles e eles habitarão com Deus. E aí lá fala assim, e Deus enxugará os seus olhos toda lágrima. Deus não falou que não vamos chorar nem sofrer no caminho de ida para o céu. Mas Ele nos prometeu que vai nos enxugar as lágrimas e vai nos colocar vestes brancas e vai nos dar palmas de vitória. Aleluia! Essa é a promessa do Apocalipse. Eu quero deixar para que você se aprofunde. Hoje o tempo está lá em Joel. Esse é o tempo que a igreja precisa ver muito, queridos. Se você faz parte de uma igreja, por favor, crie grupos para ter isso aqui. Não adianta só nós buscarmos. Precisamos criar grupos que aconteça isso daqui. Joel 2, versículo 2, 12 e 15. Joel 2, versículo 12 e 15 ao 15. Assim agora mesmo diz o Senhor Deus, convertam-se a mim de todo o coração com jejuns e choros e pranto. Rasgue o seu coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e muda a ideia contra o mal que havia anunciado. O Senhor Deus está nos chamando para jejuarmos e orarmos, rasgarmos o nosso coração em contrição, porque o tempo está se esvaindo e logo será uma última noite para essa terra. Não sabemos quando, mas sabemos que as dores irão aumentar. E eu quero orar com você para que você se fortaleça nessa promessa, que Ele é tardio para aqueles, e Ele vai levar aqueles que estão buscando para um lugar secreto, para estarem na presença dEle, e serem confortados e viverem um refúgio para trazer paz para suas almas. Aleluia. E por favor, busque este número, eu vou deixar depois na descrição também. Prefixo 12, 98 244 4449.
prefixo 12 98 244 4449. Você vai poder buscar lá um estudo para aprofundar, principalmente do Apocalipse. É o tempo que nós estamos vivendo. Não é que o Apocalipse está acontecendo, não. O Apocalipse é um livro que diz sobre as revelações do que está acontecendo. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te pedir agora, Jesus, a impressão do Espírito Santo em cada coração, para que tanto eles como eu entendamos o que está acontecendo e vamos nos preparar através da oração e do jejum e da comunhão cada vez mais. Eu peço essa unção através do poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Amigo, até o próximo.